Amém, então, meus irmãos. Maravilha estar aqui mais uma vez junto com vocês. Podendo ser família, podendo ser igreja. E espero que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações hoje. Nos convença do nosso pecado, mas também nos convença do tamanho do amor e da graça de Deus. Quando o Evangelho é pregado, nós temos certeza que algo precioso está sendo entregue. Então que a gente sempre tenha essa consciência e essa valorização. Que quando o Evangelho é pregado, há algo precioso sendo entregue. Amém? Hoje a gente está no nosso segundo episódio dessa nossa nova série, né, de exposições na carta de Paulo aos Gálatas. Como eu falei, o tema dessa série é Deixa eu viver a Boa Nova. Quando a gente olha para o cenário da carta, tem muito a ver esse tema, né? Esse grito de uma alma sedenta pelo Evangelho e clamando para que se viva essa Boa Nova, né? E eu confesso que eu estou com bastante expectativa para essa série, para tudo que a gente vai refletir aí dentro dessa série, por causa da centralidade mesmo do conteúdo da carta, certo? A gente já viu no domingo passado, na abertura, que o principal conteúdo do livro de Gálatas é o Evangelho. É o principal conteúdo. E nós somos cristãos, aqui todos nós aqui somos cristãos, a gente está bem familiarizado com esse termo. Se a gente sair perguntando aqui o que é o Evangelho, cada um de nós vai falar sem bambear. Porque a gente sabe alguma coisa, a gente tem uma definição para o termo, só que é fato também, isso é triste, que a maioria do nosso círculo evangélico, para não falar círculo evangélico, nosso círculo evangélico não sabe minimamente o que isso significa. Não sabe o que significa e não sabe o impacto que o Evangelho tem pro mundo. Não sabe o que significa e não sabe o que ele pode fazer. Não sabe o que ele é e não sabe o que ele pode fazer. Certo? Isso é triste. Por isso a importância da gente pegar numa igreja local, aos domingos, estudar acerca do Evangelho, o que é o Evangelho. Certo? Se a gente encarasse verdadeiramente o Evangelho como a mensagem mais poderosa do mundo, a mensagem mais infalível, a mensagem mais imbatível, indestrutível, né? Que é tudo isso o Evangelho é. A gente não ia se apegar a tanta coisa que a gente se apega aí. É ou não é? Se a gente cresce de fato no poder que o Evangelho tem em si mesmo, a gente não se apegaria às coisas que a gente se apega aí e que a gente faz dessas coisas micro-evangelhos, né? Coisas que podem trazer algum tipo de redenção para as nossas vidas, certo? Então, por isso a importância da gente refletir sobre o poder, sobre a profundidade do que é o Evangelho, certo? Vocês devem ter visto aí na nossa arte, essa não, mas lá no Instagram, que o tema desse sermão é para mim, graça. Para você, nem de graça. E esse título aqui, ele traduz para nós uma realidade de como encaramos o Evangelho, certo? Essa frase ela é central, porque ela traduz essa ideia de como a gente constantemente encara o Evangelho, principalmente na perspectiva de como a mensagem pode chegar no outro, né? Então é preciso que a gente entenda que a mensagem do Evangelho não é apenas um conteúdo que nos dá entendimento teórico para uma realidade, certo? Gente, o Evangelho não é apenas um conteúdo teórico que nos leva para uma realidade. A gente vai ter que várias vezes aqui durante essa série falar com força coisas muito óbvias, que é para a gente despertar, certo? O Evangelho, gente, é em si mesmo o que ele pretende ser. E ele é em si mesmo o que ele pretende ser porque ele tem um objetivo prático. Então, em outras palavras, o Evangelho é para fazer. Então, quando você ouvir
alguém usando o argumento assim, o evangelho precisa ser mais prático e menos teórico. Não é? Tem gente que quando quer questionar determinada igreja, determinado pastor, fala assim, o evangelho desse cara é muito teórico, precisa ser mais prático. Quando a gente pensa sobre isso parece não fazer nenhum sentido, essa argumentação, dentro do que é a proposta do evangelho. Porque o evangelho ele não pode, de maneira nenhuma, ser algo teórico para uma teoria e não para uma realidade. Por isso que eu estou dizendo que o evangelho ele é para fazer. Ele é em si mesmo, porque ele tem o objetivo de ser algo que vai para além ali de uma teoria, certo? Então a gente precisa pensar sobre isso. Se o evangelho é uma mensagem encarnada, ela não é uma teoria. O evangelho não pode ser teórico. A gente pode dizer o quê? Que falta pregação do evangelho. Falta evangelho, mas não que falta um evangelho prático. Falta evangelho. Porque o evangelho, se o evangelho é Cristo encarnado, isso é teórico, gente? Isso é prático, e é muito prático. Não tem nada mais prático do que Deus encarnado. É ou não é? Isso é evangelho. Então, evangelho é algo totalmente prático para uma realidade. Completamente. Certo? Então, a gente entende que diante disso, a gente tem dificuldade de entender o evangelho e isso muitas das vezes nos torna como os fariseus, aqueles fariseus que Jesus questionava. Por não compreendermos o evangelho, nós nos tornamos iguais aos fariseus e também iguais a esse povo aqui que Paulo está questionando. Esse povo aqui que está tentando influenciar os irmãos da Galácia. Quem não entende o evangelho se posiciona ou como fariseu ou como esses irmãos aqui que estão se apegando à lei como uma prática necessária para aqueles que estão agora em Cristo e confiando no evangelho, certo? Quem não compreende o evangelho se aplica aí nessas duas coisas. Só que a gente quer se apegar no testemunho do que Cristo faz, do que Cristo fez, o efeito da sua graça, né? Essa é a ideia que a gente tem de perseverar no evangelho. Então, tem uma grande diferença quando a gente utiliza as lentes do evangelho para se atentar para o que Cristo fez na cruz como obra graciosa, né? E de se apropriar dessa mesma lente para considerar que graça de Deus é aquela coisa que Deus faz por nós depois de ter feito algo. Por exemplo, a gente costuma testemunhar sempre das coisas que Deus faz por nós, certo? Então a gente se encanta com as coisas materiais que Deus está o tempo todo aí nos agraciando, né? E a gente, por vezes, acredita que o evangelho está fundamentado nessa graça comum de Deus. Certo? A gente fala assim, o evangelho é isso, o quê? O irmão compartilhou o recurso dele com o outro. A gente fala, isso aí é o evangelho. Né? A gente troca o caminho para se entender o evangelho. A gente fala assim, o cara estava passando fome, o outro deu comida. Isso aí é o evangelho. Né? A gente costuma falar isso. Só que a gente esquece que tudo isso são testemunhos que revelam em nós os efeitos que o evangelho produz constantemente na nossa vida. Tem até acho que é o Nicodemos, ele conta uma história que o pastor estava lá numa igreja, daquelas que todo mundo conta sua bênção, né? Conta seu testemunho lá. Aí o pessoal vem, e aí você, o que foi que Deus fez? Eu não tinha uma perna e Deus me deu uma perna. Eu não tinha um emprego, Deus me deu um emprego. E aí vários testemunhos desses que a gente conhece. Aí teve um que e você, o que foi que Deus fez? Ele falou assim, Deus me salvou. Tá, mas e o testemunho? Porque parece que isso não é nada
Parece que o Evangelho se tornou aquilo que é apenas o efeito do Evangelho na nossa vida. O todo do Evangelho se tornou aquilo que é a aplicação do Evangelho na nossa vida. Então, quando a gente fala assim, isso é o Evangelho, aquilo é o Evangelho é fazer isso. Não, gente, Evangelho não é fazer nada. Evangelho é o que Cristo fez. A maneira como a gente corresponde a isso, com as nossas obras e boas obras, não é o Evangelho, e sim os efeitos do Evangelho. Isso significa que a gente foi afetado profundamente por essa mensagem. Qual que é a mensagem do Evangelho? É uma só. Cristo morto pelos nossos pecados e ressurreto depois de 3 dias. E nos prometendo tudo que a gente precisa. O nosso caminho ajustado novamente e a nossa relação com o nosso Pai estabelecida novamente. É tudo que a gente precisa. Isso aqui é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Então, a má compreensão do Evangelho é essa que diz, para mim, graça. Para você, nem de graça. Para mim, eu quero o que Deus pode fazer. Mas para o outro, não, esse daí já errou demais na vida. Esse daí, nem de graça, ele tem que ter a vida dele melhorada. Porque olha o tanto de B.O. que ele tem. Olha o tanto de coisa que ele fez. Não, mas para mim, eu quero a graça de Deus. Eu quero aquilo que ele pode me dar. Mas para o outro, nem de graça. Para mim, esse é amor gracioso, né? Perdoador. Para mim, a obra de Cristo expiatória, o sangue de Cristo me lavando, me perdoando. Os meus pecados ali completamente perdoados, né? Justificado agora por meio de Cristo. Agora, para o outro, penitência. Para o outro, circuncisão. Para o outro, tudo que possa prejudicar, possa tornar mais difícil, né? Cumprimento de regras, para que se possa alcançar algum favor. Então é isso que a gente vai entender mais ou menos aqui hoje do nosso texto, certo? Então hoje no texto a gente vai ver como o Evangelho ele é poderoso e é suficiente para agir com graça, para agir com poder na vida de qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Inclusive aquele que você olha e fala assim, esse daí deveria ir para o inferno. Certo? O Evangelho é poderoso para transformar, para alcançar gente perversa, gente cruel, gente que a gente olha com um olhar de condenação, gente que a gente já manda para o inferno só com o nosso olhar. A gente faz isso na medida que nós estamos sendo amados. Essa está a incoerência. E isso faz com que muitas das vezes a gente não esteja compreendendo essa dinâmica do Evangelho. Porque a gente está apontando um caminho de destruição para alguém na medida que nós estamos sendo amados por um Deus de amor. Bem por aí. Então, abra sua Bíblia em Gálatas 1. Nosso texto hoje é do versículo 10 ao 24. Gálatas 1, do 10 ao 24. O texto diz o seguinte: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta. Eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim,
mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Ô, gente, alguém pega uma água para mim, por favor. Ô, Nébias. Voltando aqui. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos pela oportunidade de a gente poder sentar aqui à mesa e poder ouvir, poder encarnar essa mensagem, Deus, que é a mensagem mais poderosa do mundo. Eu peço que o Senhor transforme o nosso coração. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Amém. Amém, gente. Então, a gente viu aqui no versículo 10, o primeiro versículo que a gente leu, que Paulo ele faz um questionamento aqui de forma bem enfática. O texto começa com um questionamento aqui bem enfático. O que Paulo fala? Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Provável aqui, gente, que na sua Bíblia, esse versículo ele faz parte da seção anterior. Né? A gente tem aqueles, na organização aí do texto da nossa Bíblia, tem um tema, e aí esse versículo está relacionado com o texto do bloco aí anterior. Mas observa aqui a importância que esse versículo aqui, versículo 10, tem fazendo parte aqui dessa sessão, desse bloco que a gente começou a ler hoje, do 10 para baixo, e não que ele tem conexão com o outro, propriamente dito. Ele tem mais conexão com isso que a gente está lendo hoje, certo? O que a gente tem? A influência que os irmãos da Galácia ali estão recebendo dos cristãos judeus, como a gente viu no domingo passado, os judeus convertidos, né? Também tem a ver com o fato que esse povo desconfia do caráter de Paulo e também da origem da mensagem que Paulo comunica. Então, pensando sobre isso, faz total sentido aqui a maneira como Paulo inicia o seu argumento. O que ele está dizendo? Por acaso, fala para mim, por acaso eu procuro agradar agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? O que eu estou em busca? Eu quero agradar as pessoas? E aí ele fala, se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então isso aqui é muito importante, gente, que Paulo está falando, porque, de fato, isso aqui, essa grosseria legal de Paulo, dá base para todo o argumento que ele vai falar agora na frente. O versículo 10 fundamenta tudo o que ele vai falar nos próximos versículos aqui. A gente sabe que pelo contexto da vida de Paulo, que a gente vai ver aqui mais adiante, aqui nos versículos, agradar as pessoas, como ele está falando aqui, está ligado diretamente a desagradar a Deus. Por quê? Pela origem familiar de Paulo, pela cultura que Paulo veio, pela origem religiosa de Paulo, que ele viveu a grande parte da vida dele. Agradar as pessoas era diretamente desagradar a Deus. Em outras palavras, agradar as pessoas, ou seja, agradar aqueles no qual ele fez parte a vida toda, da cultura, da religião, é literalmente matar e perseguir cristão.
Agradar as pessoas é isso. Por isso que ele pergunta, por acaso eu devo agradar a Deus ou as pessoas? E aí o que ele fala mais? Se ele quisesse agradar as pessoas, isso aqui é muito importante para a gente. Se ele quisesse agradar as pessoas, jamais seria servo de Cristo. A gente costuma falar isso momentaneamente. A gente não pode querer agradar as pessoas. A gente tem que agradar a Deus. Só que isso parece que não entra na nossa cabeça e na nossa vida, de fato. Parece que é só um conceito barato, que a gente, vez ou outra, fica repetindo. Paulo está dizendo que é impossível agradar as pessoas e ser servo de Cristo. Porque agradar as pessoas, no contexto dele, é perseguir cristão, é matar, é fazer isso, fazer aquilo. O que ele quer? Agradar a Deus. Porque agora ele é servo de Cristo. Você consegue pensar sobre isso na sua vida? Por que você não pode viver para agradar as pessoas? Porque você é servo de Cristo. Se você vive para agradar as pessoas, não vou nem terminar a frase. Porque o Paulo já terminou. Jamais seria servo de Cristo. Então ele está deixando claro aqui um efeito do Evangelho na vida dele. O Evangelho, gente, quando ele afeta a nossa vida, quando ele entra, ele nos dá uma só nomenclatura. Que é o quê? Servos de Cristo. Filhos de Deus. Tudo é a mesma coisa. Quando o Evangelho nos afeta, não é mais o Johnny da Ana, não é mais o Johnny lá do Guaíra. Não é nada disso. Quando o Evangelho nos afeta, nós só temos agora uma nomenclatura. Nós somos servos de Cristo. Então, se a gente foi verdadeiramente afetado pelo Evangelho, essa é a nossa única condição. E é por isso que nós vivemos. Para quê? Para agradar a Deus. Como que a gente vive para agradar a Deus? Desagradando o mundo e os seus padrões. Agradar a Deus é, literalmente, desagradar o mundo e os padrões que são estabelecidos pelo mundo. Por uma sociedade caída. De maneira nenhuma, em nenhum momento da nossa vida, a gente poderia colocar em parâmetro aquilo que nós recebemos como herança cultural, social, e aquilo que nós recebemos como herança de filhos de Deus. Em nenhum momento da nossa vida a gente poderia colocar o que é mais importante. Percebe que vez ou outra a gente está perdendo a fé porque nós estamos lutando contra outras influências que estão se colocando em posições de igualdade com o Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Se eu quero agradar a Deus, eu desagrado o mundo. E está tudo bem, não peça desculpa. Mas saiba como é que desagrada o mundo. Desagradar o mundo é desagradar o mundo agradando a Deus. Ninguém agrada a Deus com violência. Então desagradar o mundo tem a ver muito mais com a postura que nós temos diante de um Deus de amor. E não a resposta que a gente dá para o mundo. A gente não tem que ficar dando resposta para o mundo. A gente tem que dar resposta para Deus. É para o mundo. Quando nós damos resposta para Deus, o mundo já tem a nossa resposta. Está entendendo? O nosso caminho é isso daí. Então Paulo aqui, ele está se defendendo dos ataques que alguns estavam ali fazendo contra ele e também contra a mensagem do Evangelho que ele anuncia. Então ele está recebendo ataque. Estão duvidando do caráter dele pelo seu histórico e estão duvidando do caráter da mensagem que ele comunica ali. Então veja o versículo 11. O que fala o versículo 11? Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Aqui nesse versículo aqui, ele desenvolve o que ele vai falar em todo o resto do texto. Né? A gente tem 3 pontos aqui nesse versículo. Primeiro, Paulo ele fala que o evangelho que ele anuncia não é mensagem humana. 3 pontos aqui. Pregador de 3 pontos. Primeiro, não é?
O evangelho que ele anuncia não é mensagem humana. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele fala que ele não recebeu de nenhum ser humano e nem foi ensinado por nenhum ser humano. Essa mensagem que ele anuncia e que não é mensagem humana, também ele não recebeu de nenhum ser humano e ele nem foi ensinado por outro ser humano. E o terceiro ponto, ele diz que recebeu essa mensagem mediante revelação de Jesus Cristo. Então aqui nesse versículo aí, 11, nós temos os 3 pontos que Paulo vai desenvolver aí no restante do texto. Então no primeiro ponto, Paulo está refutando a ideia de que a mensagem do Evangelho é fruto da sua própria reflexão. Paulo está questionando, ele está refutando de que essa mensagem que ele está comunicando é fruto do seu próprio raciocínio. É algo que ele imaginou, achou legal e passou a comunicar como se fosse uma verdade absoluta. Então ele está questionando isso aqui no primeiro ponto. Né? Essa mensagem não é jamais algo que é construída por ele mesmo, como um tipo de filosofia particular, algo que ele criou para desenvolver ali. Não é nada disso. Então ele refuta essa possibilidade aqui também a partir do seu histórico de vida, que diz lá no versículo 13. Antes de Paulo se encontrar com Jesus, lá em Atos, né, no caminho de Damasco, você conhece a história, e ele teve um encontro marcante ali com o Senhor Jesus. Quem era Paulo? Um homem completamente hostil à igreja. Um homem cruel. Um homem que perseguia, matava cristãos. Um homem que odiava a igreja. Um homem que odiava o cristianismo. O empenho da vida de Paulo era destruir os cristãos. O trabalho de Paulo era destruir os cristãos. Não tem como, gente, a mensagem cristã de Paulo, que ele está comunicando agora, ser produto da sua própria linha de raciocínio. Observando o seu contexto, tudo que ele viveu, não tem como. Porque ele era exatamente o oposto do rumo que ele estava seguindo agora. Como é que o povo está querendo achar que Paulo está criando essa ideia? Como é que Paulo, que perseguia cristão, agora pode criar uma ideia que seja contrário a perseguir cristãos e que seja agora algo que avança o cristianismo? Como é que pode? Então isso não é possível. E aí por isso que versículos aqui colocam um pouco desse contexto da vida de Paulo, para que se confirme isso. Para que se confirme isso. O que Paulo está anunciando não é uma mensagem que é produto da sua própria imaginação, não é fruto dos seus próprios pensamentos. Porque se fosse fruto dos seus próprios pensamentos, Paulo perseguia cristão. Isso seria incapaz. Na sua era ali pré-cristã, né, antes desse encontro ali com Jesus, Paulo ele era tão inimigo da mensagem do Evangelho que nem o martírio lá dos primeiros cristãos, que é relatado lá em Atos, Estevão, né? Esse nome é lindo. O martírio lá de Estevão, Paulo estava ali presente. Nem aquilo ali foi capaz de chocar Paulo, para você ver o tamanho da crueldade e do tamanho do problema que esse homem era. Quando a gente olha o tamanho do problema que Paulo era, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o tamanho do poder do Evangelho. Não consigo pensar. Quanto mais eu olho para uma pessoa e falo assim, esse cara é muito cruel. É muito cruel. Imagina uma pessoa muito cruel, muito. Que pode fazer as piores coisas possíveis que um ser humano pode fazer, que a gente até fala assim, esse cara não é um ser humano, ele é um animal, ele é um demônio, e a gente usa vários nomes, porque a gente não consegue expressar o tamanho da nossa indignação quando a gente vê alguém cruel. Não é? Quando a gente olha para isso, se a gente não pensar que o Evangelho, na morte de Cristo, pode alcançar essa pessoa, a gente vai potencializar o tamanho do pecado em detrimento do tamanho da graça. Consegue pensar isso? Quando a gente potencializa o tamanho da crueldade humana, a gente está querendo dizer, com outras palavras, que o Evangelho vai ter que se esforçar muito
Cristo vai ter que se esforçar muito. A graça vai ter que ser abundante, superabundante, para poder alcançar um cara tão cruel e tão ruim desse jeito. Em outras palavras, a gente não compreendeu o poder do Evangelho, a sua eficácia. A sua eficácia. Então, Paulo, antes de conhecer a Cristo, era um cara como esse. Que se a gente visse ele na rua, a gente falava assim, esse cara vai para o inferno, vai queimar, ó, tobogã direto. Sem parada. Sem parada, ele vai direto, porque não, aí não tem não tem purgatório. Não tem nada. Não tem nada, vai diretão. É ou não é? Paulo viu. Paulo, quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo estava olhando. O texto de Atos vai falar que Paulo estava olhando. Não estava se comovendo com nada. Paulo estava segurando as roupas de Estevão. Segurando. Tipo assim, não, vamos lá, pode espancar lá, pode apedrejar, eu seguro aqui as roupas. Para não ter perigo dele sair correndo pelado. Ele vai morrer. Ele vai preferir o quê? Sair pelado? Correndo? Então eu vou segurar as roupas aqui para cooperar com o tamanho dessa crueldade. Esse era Paulo. Esse era Paulo. Esse homem que a gente está vendo aqui escrevendo sobre a mensagem mais poderosa do mundo. Gente, o testemunho de Paulo aqui, sendo perseguidor de cristãos, tudo que a gente sabe sobre ele, né? Todo o testemunho de transformação, todo esse testemunho aqui de Paulo, diferente dos testemunhos que a gente vê hoje, não tem como objetivo mostrar quem ele era e quem ele se tornou. O testemunho de Paulo no relato bíblico não tem como objetivo mostrar quem ele era e quem ele se tornou. Às vezes a gente acha que testemunho é isso. Testemunho é falar assim, olha lá, ó, matava, se prostituía, vendia droga, atropelava gente na esquina, matava idosa no GTA, várias coisas. Não é? Você fala, ali, ó, era tudo isso aí. Agora é um pregador do Evangelho. Agora é um cara transformado pelo Evangelho. Agora ele tem uma família, né? Aí a gente vai falar da conquista que o efeito do Evangelho tem na vida, né? Agora ele tem uma família, agora ele tem um emprego, agora ele cortou o cabelo, agora ele está com a barba feita. E aí a gente sai falando. Então a gente acha que o testemunho de Paulo é enfatizar isso. Ó, perseguia cristão, matava, era cruel, não estava nem aí para os cristãos morrendo. E agora é um cara que planta várias igrejas, é um cara que manda carta para um monte de irmão. Haja selo, correu, trabalhou que só, não veio? Nessa época. Tanto de carta que Paulo saiu escrevendo. A gente acha que o testemunho é isso. O que ele era e o que ele se tornou. Mas o testemunho que a gente tem que ter e observar de Paulo aqui é mostrar o poder do Evangelho que a gente não consegue nem mensurar. O testemunho de Paulo é o que o Evangelho fez poderosamente na vida dele. E não o que ele era e o que ele se tornou. A grande ênfase do nosso testemunho, gente, não é aquilo que a gente era ou que a gente se tornou. Isso daí não é nada perto do que Deus pode fazer. Deus criou céus e terra. O que é ele pegar um cara que era todo errado e ajeitar? Isso não é nada. O que era o cara não enxergar, ele passa um cuspe ali no olho e enxerga. Isso daí não é nada. O que está por trás é que é poderoso. É o porquê. Por isso que a gente precisa entender que o Evangelho é em si mesmo e sendo em si mesmo, age. Age de maneira poderosa. Quanto a gente evidencia mais a crueldade do que o poder do Evangelho, a gente sempre vai achar impossível gente cruel ser achada em amor, pelo Deus de amor. A gente sempre vai achar que, pô, aquilo ali vai ter que orar, é muita oração. Não é? A gente não fala isso? Não tem um fulano? Ali é só muita oração, jejum. Não, gente, ali é o Evangelho da graça alcançando.
da mesma forma que me alcançou. Às vezes a gente quer se colocar em níveis diferentes. Não, eu só mentia. O cara ali matou 5, então haja graça para a vida dele. Não, não é isso. Então quando a gente vê dificuldade na salvação de pessoas cruéis, a gente não está olhando para a dificuldade daquilo. A gente está dizendo, com outras palavras, que o evangelho é insuficiente. A gente está dizendo que o evangelho não é capaz de salvar gente cruel. Que Deus não pode achar em amor gente cruel. É isso que a gente acha. Então, no segundo ponto, seguindo, Paulo ele enfraquece essa afirmação de que a sua mensagem era derivada de outras pessoas, vinha de outras pessoas, que não era algo que ele recebeu, mas que era algo que veio, que ele recebeu de outras pessoas. E aqui, eles querem dizer que ele recebeu dos líderes de Jerusalém. Certo? Então, Paulo, essa mensagem que Paulo recebeu, ou ele imaginou, ou ele criou da sua própria cabeça, ou ele recebeu dos líderes que recebeu de alguém. Ou que talvez tenham imaginado também aí. Nos versículos 15 a 17, o texto diz: Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, desde o momento da conversão de Paulo até a primeira vez que ele foi a Jerusalém, depois disso, se passaram 3 anos. Então, ele não pode ter recebido essa mensagem dos líderes de Jerusalém. Não pode. Se passaram 3 anos. Em 3 anos, muita coisa aconteceu no ministério de Paulo. Então, ele não pode ter recebido dos líderes de lá. Então, isso confirma que Paulo não recebeu essa mensagem por intermédio e nem por influência de líderes religiosos. E aí a menção que ele faz aqui aos apóstolos em Jerusalém era também resposta aí para esses homens que achavam, argumentavam que ele esteve em Jerusalém e também recebeu a mensagem, mas que essa mensagem exigia algumas coisas a mais. E ele não falou. Lembra que a influência que os irmãos, os Gálatas, estão sofrendo é uma influência do Evangelho um pouco mais? Lembra? Então, no questionamento aqui desses irmãos, a mensagem de Paulo, os caras estão falando assim, ele foi lá em Jerusalém, aprendeu dos líderes religiosos, só que quando ele chegou aqui, ele contou pela metade para vocês. Porque ele esqueceu de falar algumas coisas que vocês têm que cumprir. Que aí é a ideia do Evangelho um pouco mais. É o Evangelho mais a penitência. É o Evangelho mais a circuncisão. É o Evangelho mais um aglomerado de regras para se cumprir e para alcançar ali um favor de Deus. Certo? Então, por isso que Paulo está fazendo menção aqui aos apóstolos. Por que ele está fazendo menção aos apóstolos? Porque ele está dizendo que essa mensagem, que é a mensagem que ele recebeu, como ele falou, do próprio Senhor, ela também é confirmada pelos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos pregavam a mesma mensagem. Se os apóstolos pregam a mensagem, Paulo chega agora e está pregando essa mesma mensagem, o que ele está dizendo? Eu estou confirmando que essa aqui é uma mensagem única. Isso aqui eu não tirei da minha cabeça e nem aprendi de outras pessoas. Essa é a mensagem do Evangelho. Vocês é que estão querendo colocar aqui um fardo sobre a congregação que o Evangelho não coloca. Então vocês precisam do Evangelho, mas tem que fazer isso daqui. Vocês precisam do Evangelho, mas tem que dar a primícia. Vocês precisam do Evangelho, mas tem que ter um pai espiritual. E tantas outras coisas aí. Barbaridades do mundo. Isso aí é o conceito do Evangelho um pouco mais. O Evangelho só não é suficiente. É preciso do Evangelho, mas precisa de alguma coisa para, sei lá, unir com o Evangelho e se tornar uma grande bomba. Não é? Agora vai.
Antes só o evangelho, não é mais ou menos. Mas agora, isso aqui, ó, o jogo de luz com o evangelho, menino. A fumaça e o evangelho. Aí a fumaça da glória. E aí o negócio fica... Agora tem poder. É ou não é? Então, para essa galera que está tentando influenciar a igreja, não faz muito sentido a mensagem que Paulo está pregando, porque ela é insuficiente. Para esse povo, essa mensagem ela é a mensagem, só que Paulo está deixando de falar e cobrar algumas coisas. Esse negócio de esse evangelho no qual a gente não precisa colocar a mão, gente. Esse evangelho no qual a gente não precisa cooperar, ter participação redentiva. Esse evangelho aí é um evangelho no pensamento dessa galera. Isso é um evangelho diluído. Olha só, né? É um evangelho totalmente distorcido. Como assim? Uma mensagem que eu não tenho que colocar minha mão para fazer acontecer. Que eu não tenho que cooperar para minha própria salvação. Como assim? Não faz sentido. E era isso que essa era a influência desses caras da igreja. Por isso que Paulo chega com o pé na porta quando ele chega escrevendo essa carta para os Gálatas. Vocês viram no primeiro episódio a introdução ali da carta. Olha, nós precisamos do evangelho. Ah, mas não precisa de mais um pouco? Não, não precisa de mais um pouco. A gente precisa do evangelho. Do evangelho. E a visão do povo era o evangelho e um pouco mais. É legal o evangelho? É, mas precisa de um pouco mais. Então Paulo vem completamente contra. Na verdade, a mensagem de Gálatas ela é completamente ofensiva a qualquer ideia de evangelho um pouco mais. Se você quer questionar o evangelho um pouco mais, apresenta Gálatas. Tá aqui, ó. Isso aqui é completamente ofensivo a qualquer ideia de junção de outras influências e de qualquer coisa que seja com o evangelho. Isso é impossível. E aí no terceiro ponto, Paulo ele mostra que o evangelho que ele recebeu diretamente pelo próprio Cristo era isso que ele falou em relação aos apóstolos. Conferia com a mensagem que os outros apóstolos tinham recebido de Deus. Né? Em outras palavras, essa mensagem não pode ser produto das próprias reflexões de Paulo. Por quê? Porque ela é atestada pelo que Deus está fazendo na história, fez por meio dos profetas, e agora os apóstolos estão reverberando isso daí. E aí ele confirma isso nos versículos 18 e 19. O que fala? Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então, ele viu, teve contato com os apóstolos, e a mensagem que os apóstolos já pregavam, conferia com a mensagem que ele está pregando. Então, ele não foi lá para receber instrução dos apóstolos, porque isso ele tinha recebido do próprio Senhor, no momento que ele se encontrou com o Senhor. E aí, nos versículos finais, ele diz: ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então Paulo ele confirma aqui que a sua mensagem conferia, né, com a mensagem dos apóstolos, e que as igrejas da Judéia, que nem o conhecia pessoalmente, né, testemunhavam da fé de Paulo que foi transformado pelo Evangelho. As igrejas da Judéia, que nem conheciam pessoalmente Paulo, testemunhava, confirmava da fé que Paulo estava progredindo nela por meio do poder do Evangelho na vida dele. Então, é confirmada pelos apóstolos e é confirmada pela igreja. Isso aqui é muito interessante, gente. Esse trecho final, a gente aprende uma coisa que é muito importante.
A gente deve ter muito cuidado com ideias novas. As ideias novas, novas revelações, ideias frescas, como se fala aí, por aí, né? Ideias frescas. Deus está soprando umas ideias frescas. Cuidado. Muito cuidado. Muitíssimo cuidado. Tem um autor que fala uma frase que é muito interessante. Ele fala assim, já falei isso algumas vezes aqui. O futuro da igreja está no passado. Porque há uma história, uma tradição, séculos e séculos sustentando a história do Evangelho. Não tem nada para frente que possa contribuir com o que está para trás. Certo? Na verdade, a gente anda para frente e conferindo tudo aquilo que foi sustentado na história. Então, qualquer ideia que não seja atestada pelo Evangelho, revelado nas Escrituras, né? Que não seja sustentado historicamente pela igreja durante séculos, né? Séculos e séculos que nós temos de história da igreja. Tudo que foi considerado heresia foi atestado pela Bíblia e pela igreja. E está aí. Tudo que foi considerado heresia em toda a história. Primeiro, a Bíblia disse. E segundo, há um colegiado do povo de Deus firmado na palavra de Deus falando. Isso daqui é uma heresia. Né? Então, muito cuidado com, isso aqui é novo. Isso aqui é uma ideia nova. É uma ideia fresca. Muito cuidado com isso daí. É o que Paulo disse no texto que a gente leu no domingo passado. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja esse amaldiçoado. Amaldiçoado. E aí ele continua. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja amaldiçoado. Certo? O evangelho, gente, é essa mensagem que nos atrai para si mesmo. O evangelho é a mensagem que nos atrai para o evangelho. E nos impulsiona para uma vida no evangelho. Nos atrai para si e nos envia para uma vida que corresponda a isso daí. Isso aqui é a mensagem mais incompreendida do mundo. Porque, por vezes, o evangelho é paradoxal. Então, é a mensagem mais incompreendida do mundo. Por quê? Porque o evangelho é a mensagem mais poderosa que ofende as certezas que nós construímos por causa das influências humanistas que estão aí. Ela é poderosa, essa mensagem. Ela ofende diretamente tudo que a gente tem se agarrado. Por isso que muitas das vezes o evangelho é incompreendido. A gente não compreende. Porque a gente está se apegando àquilo que ele ofende. Então parece que a gente está colocando em paralelo. Só que é desleal isso, né? Porque o evangelho é essa mensagem poderosa. Então, indo aqui para a conclusão, a gente aprende aqui, gente, com esse texto, que esse Deus gracioso, ele salva pecadores. Ele salva pecadores como Paulo, ele salva pecadores como eu, como você, como as pessoas que estão lá fora, que precisam ser alcançadas por essa mensagem. O evangelho é poderoso porque salva aqueles no qual não seria capaz de se salvar por si mesmo. O evangelho é poderoso. O evangelho é poderoso. O evangelho nos diz que nós somos pecadores e ao mesmo tempo nos atrai pela sua graça. Nos coloca numa realidade de redenção. Porque ele nos diz que somos pecadores. Aí a gente fica, e agora? Sou pecador. O que eu faço? Eu faço. Aí o evangelho vem, a graça vem e nos alcança. Nos abraça. Eu, você, o Paulo, seja quem for.
Se a gente crê no Evangelho, a gente crê nisso. Se a gente crê no Evangelho, a gente crê que Ele é totalmente capaz de fazer com que a gente vença as nossas batalhas diárias. Ele é totalmente capaz de fazer com que a gente ame a Deus verdadeiramente. Ele é totalmente capaz de nos afetar e fazer com que a gente ame as pessoas, sirva as pessoas, se dedique às pessoas. Então, se a gente tiver problema em qualquer uma dessas áreas, a gente precisa se apegar e confiar no poder do Evangelho. Se a gente tem dificuldade de amar as pessoas, a gente precisa se apegar a essa certeza que é o Evangelho nos garantindo um caminho para que isso seja possível. Ah, eu não consigo acertar. Não consegue mesmo, não. Eu também não consigo. É só graça de Deus. É só o Evangelho. Por isso que a ideia também da carta de Paulo aqui aos Gálatas é fazer com que o Evangelho não seja apenas uma mensagem que apresenta a salvação, o ponto inicial da salvação, mas uma vida onde a gente se apega ao Evangelho. Vocês estão entendendo? Paulo precisou do Evangelho todos os dias, até que ele morresse. Todos os dias. Para que ele não pudesse dar resposta a quem ele era antes. Como é que eu faço para deixar de ser o que eu era antes? Somente pelo Evangelho. Como é que Paulo prosseguiu em um caminho contrário ao caminho que ele percorria antes de matar cristãos? Perseverando no Evangelho. Confiando no Evangelho. Como é que eu deixo de fazer as coisas que eu fazia? Confiando no Evangelho. Ah, mas até quando eu vou precisar do Evangelho? Todos os dias da nossa vida. Todos os dias. O Evangelho não é só uma mensagem para o perdido. É a mensagem para aquele que já foi encontrado, mas que às vezes está perdido. Está meio perdido aí. Está andando, mas está pisando fora do trilho. Por isso que a gente precisa do Evangelho todos os dias. Porque senão, a gente perde a referência daquilo que o Evangelho é. A gente perde a referência. Amanhã, a gente precisa do Evangelho de novo. Para a gente acordar, para que as misericórdias do Senhor se renovem, e para que a gente tenha certeza de que fomos amados por Deus. A gente precisa do Evangelho de novo. Na terça-feira, de novo. Nem que no final do nosso dia a gente esteja super crente, porque a gente construiu essa relação centrada no Evangelho. Quando a gente dormir e acordar, no outro dia a gente vai esquecer, a gente tende a esquecer. Então a gente precisa do Evangelho todos os dias. Paulo precisou do Evangelho todos os dias para ele não voltar a matar cristão. Senão ele voltaria a matar cristão fácil. Olha, isso aqui eu sei fazer bem. Aí entra aquela coisa, né? O que eu faço de bom é Deus, o que eu faço de mal é porque eu sou bom em fazer o que é ruim. Então, tipo assim, não matar cristão é Deus. Matar cristão é eu mesmo. Isso aqui eu sei fazer bem. Está entendendo agora a profundidade e a necessidade do Evangelho na nossa vida? É isso. Pecar? Opa! Comigo mesmo. Sei fazer a facilidade. Não pecar? Eu preciso do Evangelho. A gente precisa do Evangelho. Todos os dias. A gente precisa da graça de Deus. Todos os dias. E quando a gente se encontra com esse Evangelho, a gente para de achar que para nós é graça, para o outro nem de graça. A gente para de achar que a gente é merecedor de tamanho amor de Deus, mas que o outro tem que ir para o inferno queimado porque ele fez isso, porque fez aquilo outro. A gente precisa parar. E a gente só vai parar com isso olhando para o Evangelho. Olhando para a cruz de Cristo. Olhando para Cristo pendurado no madeiro, derramando sangue inocente por gente ruim, gente pecadora, gente que não merecia aquela graça, não merecia aquele amor. Então, se nós fomos alcançados por esse Deus que entregou seu Filho para morrer por pecadores, nós estamos no mesmo time das pessoas cruéis. Nós somos iguais. Nós precisamos do Evangelho tanto quanto eles. Então não são só as meninas que estão aqui, ó, na calçada, que precisam do Evangelho. A gente precisa também.
Todos os dias. Da mesma forma. Da mesma forma. Principalmente para que a gente possa amá-las. Principalmente para que a gente não olhe e fale assim, essa daí agora vai para o inferno. Principalmente para que a gente olhe e fale assim, eu quero sentar à mesa com o Rei do Universo junto com ela, lá na eternidade. Para isso a gente precisa se apegar ao Evangelho. Senão a gente vai se apegar a tudo que está aqui e que nos influencia a pensar da maneira que a gente pensa. Então Paulo não foi apenas salvo pelo Evangelho da Graça. Mais do que isso, o Evangelho o tomou para si. É isso que o Evangelho faz na vida da gente. A gente não é só salvo pelo Evangelho, pela graça de Deus. A graça nos tem para si. O Evangelho nos toma para si. Eu queria que a gente fosse para casa pensando, fazendo essa reflexão. Talvez você saiba tudo isso aqui. Provavelmente eu não te contei nada de novo. E que bom. Ainda bem que eu não te contei nada de novo, porque vocês podiam me colocar na fogueira dos hereges. Ainda bem que eu não contei nada de novo. Mas talvez tudo isso que você ouviu e que você sabe, e às vezes sabe melhor que eu. Se você viesse aqui, você falaria melhor, e glória a Deus por isso. Mas talvez, mesmo sabendo de tudo isso, sabendo o que é o Evangelho, e tendo na ponta da língua que o Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia, talvez, mesmo com tudo isso, a gente tenha vivido uma vida que o Evangelho, nós temos a mensagem do Evangelho no nosso coração, mas o Evangelho não nos tem. E aí essa é a reflexão que eu queria que a gente tivesse. Se nós temos o Evangelho de fato, é porque na verdade ele nos tem. Porque a graça de Deus nos tem. Se nós pertencemos a Cristo, nós somos servos de Cristo. A gente fala que nem Paulo. Por acaso eu tenho que agradar a quem? Aos homens ou a Deus? Se o Evangelho me tem, eu agrado ao Senhor. Eu agrado ao Senhor. Quer comais, quer bebais. Faça tudo para a glória de Deus. Isso aqui é o efeito do Evangelho na nossa vida. Sem o Evangelho na nossa vida, comer para a glória de Deus fica difícil. Beber para a glória de Deus fica difícil. Fazer seja lá o que for que a gente faz na nossa rotina para a glória de Deus fica difícil. Trabalhar bem, porque o trabalho glorifica ao Deus Criador do universo, que desenvolveu o maior trabalho da humanidade, fica difícil. Eu queria que a gente pensasse sobre isso. Se nós temos o Evangelho tem que nos ter por completo. O Evangelho tem que ter as nossas percepções. O Evangelho tem que dominar os nossos instintos. O Evangelho tem que falar mais alto. O poder do Evangelho tem que falar mais alto que a minha capacidade de corresponder a Satanás por meio do meu pecado. Se nós cremos no Evangelho, nós cremos nisso. Que não há pecado maior que Cristo não possa ter pago na cruz. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa. Amém? Tire aí 2 minutos, faça uma oração. Se você precisa se ajustar diante de Deus de alguma forma, colocar diante do Senhor, se quebrantar na presença de Deus em gratidão a tudo que Ele é, tudo que Ele faz. Tire esses minutos para isso.